Então, galera, fazer esse vídeo aqui, começou já a captura. Eu tava aqui, galera, aí eu decidi que eu fazia um vídeo aqui pra vocês pra falar um pouco sobre programação. Eu não sou programador, galera, mas eu resolvo a parada aqui dessa bagaça aqui, entendeu? Então, o que eu quero fazer aqui nesse front-end aqui, eu consigo fazer com maestria, né? Então, eu tô aqui, vou mostrar pra vocês como é que a gente faz para implementar novas coisas, tá? Aqui vai ser um vídeo para você que quer aprender a programar e mudar o sistema. Então aqui, né, eu fiz o upload do meu arquivo CPP e entreguei esse prompt aqui pro DeepSeek, tá, galera? DeepSeek é minha IA favorita para programação, é o DeepSeek, tá, galera? Eu nunca vejo aquele DeepSeek sem fazer aquilo que eu quero, tá? Agora é bem mais fácil a gente estudar e tal, é só você saber conversar com a IA, beleza? Então aqui eu passei o arquivo e disse para o DeepSeek, ó, quero que me ensine passo a passo. Isso aqui eu tô fazendo um prompt como se eu fosse um total leigo, tá, galera? Explicando cada bloco de código, o que faz e quais variáveis declaradas fazem o que, beleza? Aí o DeepSeek me respondeu, vou explicar bloco por bloco este arquivo C++ complexo, que faz parte do front-end AttractMod, um front-end para arcade e emuladores, o código é extenso, então focarei nas partes principais. Então ele está me dizendo que ele não vai falar sobre tudo que está no código, ele vai falar só sobre o principal. O que ele julgou principal. Se você sentir falta de alguma coisa que você precisa entender que está acontecendo no meio do processo, e que você precisa mudar, e tem que entender como é que funciona para poder mudar, você vai fazer outras perguntas para ele. Mas essa pergunta aqui é suficiente para o vídeo de hoje, tá? Então tá, aí ele disse que vai explicar, né, as partes principais. Estrutura geral do arquivo. Este é o arquivo FEA-util, um módulo de utilidades para o AttractMod, lidando com detecção de joystick, isso foi o que adicionei. Sistema de ficha-tempo, isso foi o que adicionei. Manipulação de arquivos eu alterei, mas essa não foi eu que criei, ela já veio por padrão no Attract aí do camarada lá do Attract Plus, né? Execução de programas e emuladores eu modifiquei, mas não criei porque ele já tinha criado, eu só apenas alterei algumas coisas, né? Implementei um modo ociosidade e adicionei algumas funções, outras ele adicionou, tá? Então tudo declarado dentro desses subtópicos, beleza? No cabeçalho tem as includes, galera. Então aqui ele mesmo fala que essa parte do código, aí eu preciso abrir o código, para vocês possam ver. Deixa eu abrir aqui primeiro o Debian aqui, vou botar o Debian nessa outra janela aqui, para ele não ficar aqui. Eu passo até o ícone para lá. Aqui, galera, ó, vou ensinar para vocês aqui. Vamos lá. Aqui você estuda assim, ó, programação, você estuda com o seu editor aberto, tá? Eu gosto do VS Code porque o VS Code ele é muito prático, galera. Eu abro um arquivo dessa pasta aqui, ó, VS Code, qualquer que seja o arquivo, certo? De texto, né? Aí eu clico aqui nessa pastinha, clico em abrir, clico em Select Folder, porque ele já abre dentro da pasta do arquivo que está aberto, beleza? Então aí eu tenho todo o código fonte. Beleza? Eu estou trabalhando nesse arquivo aqui, ó. No FEA-util. Cadê esse aqui? Esse arquivo aqui, ó. Ele fez um comentário aqui. Ele recortou, galera. Ele fez um recorte, tá vendo? Ele está dizendo que vai falar só do principal. Aqui ele está dizendo onde começa e onde termina. Ó. Começa aqui e termina no GLP. Onde é que está o GLP aqui? Aqui, ó. Termina aqui. Começa aqui e termina aqui. Aí ele fala sobre as includes, ó. Propósito de informações de licenciamento de LP3. O padrão é o GLP, né, galera? E você vai trabalhar com essas includes aqui. O que cada include faz? Essa include é o arquivo de definição do arquivo que eu estou trabalhando. Beleza? Então, se eu tiver que declarar uma classe, eu tenho que declarar nesse arquivo aqui. Certo? Mas eu estou trabalhando no util CPP. A include, então ele fala aqui, ó, propósito, informações de licenciamento do GLP. Então isso aqui é coisa para que funcione com esse tipo de API aqui, beleza? Bibliotecas Windows, Direct Input para joystick, Windows para multimídia. Essa função aqui eu implementei. Eu implementei para detectar o modo ocioso, tá, galera? Então eu precisei inserir essa nova classe aqui, né, para poder detectar o controle, beleza? Aqui
tem uma ligação lógica das DLL. Ó. Quando está declarado dessa forma aqui, o pragma comment aqui, galera, ó. Aqui, ó. Quando está declarado essa variável está declarada aqui, essa include aqui está declarada dessa forma, ele vai ler uma DLL do Windows, beleza? O que acontece? O Attract padrão, ele reconhece o controle, beleza, pá. Só que tem um pequeno problema. Ele não consegue detectar de forma correta quando um controle que fica ativado sempre está ocioso, tá? Então, para isso foi necessário botar uma tolerância ali de 15% ali para não dar para aqueles arrastos que dá no controle não reconhecer como se fosse um cara jogando, né? E também detectar corretamente, porque o controle ele relata para o drive que está sempre ativado. Então tem que fazer essas pequenas modificações, adicionar ali a incluído de input, adicionar essa leitura dessas DLL aí quando elas estiverem lá na pasta, né? Porque isso aí vai estar rodando dentro da pasta do Windows, tá, galera? Quando você executa qualquer coisa, aquilo roda dentro da pasta do Windows. Então todos os caminhos que o programador estabelecia aqui de arquivos, ele vai procurar dentro da pasta do Windows, a menos que você informe isso num arquivo de texto para ele. Mas geralmente ele vai fazer dessa forma. Por quê? Porque quando está na memória, ele fica rodando como se estivesse rodando dentro do Sys32, beleza? Aí aqui eu estabeleci a tolerância, né? Essa função todinha que foi a IA que fez para mim, ó. Estabeleci a tolerância, nós fomos aperfeiçoando depois, não iniciamos nesse layout. Eu acho que tá aqui, peraí, deixa eu ver se eu acho. Aqui eu corrigi um altoide que eu tinha que não finalizava aqui na função fechar emulador, não finalizava porque faltava essa aspa pequena aqui e essa aspa pequena aqui. Aí a IA me mostrou onde é que estava. Não era um erro, né, galera? Mas era uma falha de programação. Se o nome tivesse espaço, ele não fechava. Agora ele fecha. Eu fiz essa edição desse script aqui para esse jogo. Então, um camarada meu aí pediu, o Rafael. Eu estava testando esse jogo aqui, ele quer que o jogo entre, ó, então eu vou fazer o seguinte, eu vou mandar só aqui e o computador, eu não vou clicar, galera, vocês vão ver que eu não vou mexer no mouse, né, não vou apertar o teclado, mas ele vai dar o Enter, beleza? Então o script deu o Enter ali. Vou mostrar aqui o que eu fiz no código fonte aqui, eu vou alterar isso para uma coisa melhor. Estou pensando em implementar isso direto no código atrás. Justamente por isso esse vídeo. Então tá aqui, ó, em source. Script, eu tenho o meu GDLauncher. Eu nunca abro mão de ter meu próprio GDLauncher, tá, galera? Então esse aqui é o código fonte do meu GDLauncher. Aqui no meu GDLauncher, eu tenho declarado aqui as funções que vão precisar para as configurações que eu vou usar de leitura de mensagens que eu vou exibir na tela, né? E as variáveis lá do Windows que você sempre tem que estar com elas carregadas na memória para funcionar perfeito, né? Então, eu declarei aqui inicialmente a leitura do teclado dessa DLL aqui, ó. Tá? Então, quando ele estiver lendo essa DLL aqui, ele vai pegar um bit, tá? Esse bit, a minha tecla que vai fechar o jogo vai ser sempre o ESC, tá? Aqui no Altoid é 1B, usando essa leitura dessa DLL. De outras formas, pode ser o 27 e tal, beleza? Então, vai ser isso aqui. Ele vai ler essa DLL, quando essa DLL for pressionado o botão ESC, ele vai chamar a função fecha emulador. Então aqui, antes de tudo isso, eu vou explicar para vocês aqui como é que funciona esse script aqui. Quando for necessário usar o script, porque tem alguns jogos que tem load, então você sana tudo com isso aqui, mas eu estou bolando uma forma de implementar isso direto no atrás, tá, galera? Então esse script aqui ele é bem simples, ó. Ele vai ler o teclado, né? O ESC, vou pegar o ESC. A tecla rootkey dele é o ESC, né? Aqui eu declarei uma variável global que é o nome do arquivo de texto que ele vai escrever lá na frente. Vou mostrar para vocês com as instruções, tá? Eu vou fazer todas as leituras de configuração do script a partir de um arquivo chamado gdlaunch.ini, beleza? Eu vou ler a coluna configuração, o que tem executável dentro da coluna configuração, vou ver o que tem dentro do loader da coluna configuração e vou ler o swhide da coluna configuração para saber se eu tenho que esconder uma janela ou não, tá? Beleza? O que acontece, galera?
Depois que ele faz essas leituras aqui, aqui eu vou pegar assim, vai ocultar a janela. Isso aqui então, são coisas que eu estou dizendo. Essa linguagem Altoid, galera, ela é uma linguagem declarativa. Tá? Você declarou, aquilo que você declarou vai funcionar. Beleza? Então vocês precisam ter noção disso. Por exemplo, aqui quando eu declaro global, eu estou dizendo que sempre, em qualquer lugar que o programa estiver rodando, vai valer essa palavra que está aqui dentro. Beleza? A mesma coisa para os demais, certo? Só que aqui são leituras de INI. Essas três aqui são leituras do INI e essas aqui são declarações que eu fui afirmativo, que eu disse de onde é que vai buscar as informações, né? E caso não tenha, ele vai criar o arquivo para o cara preencher. Então, eu vou mostrar para você como foi que foi feito. Beleza. Depois que ele faz essas leituras, ele vai verificar se o SW-RAID está em branco ou está preenchido. Se tiver preenchido, o SW-RAID vai ser 1, né? Se preencher com 1 lá. Agora, se não for 1 lá, na verdade, se tiver em branco, ele vai ser o 0 sempre. Mas se tiver qualquer coisa, ele vai se transformar automaticamente no 1, tá? Beleza. Tendo isso em mente, né? Eu declarei qual é a tecla que ele vai pegar do teclado quando for pressionado para fechar. Criei uma variável tecla fechar. Aqui no Altoid, na verdade, não precisa declarar se é global, se é local. Ele sempre vai conseguir compilar, galera. E vai funcionar, tá? Então aqui eu fiz algumas... eu fiz um layoutzinho, tá, galera? Eu medi aqui, ó, quanto que dava cada linha e tal, para poder fazer, para ficar retinho. Vocês vão ver o resultado, beleza? Eu vou até apagar aqui, ó, esse gdlaunch.in. Vou apagar. Beleza? Eu vou apagar esse aqui também, porque eu não preciso dele, esse aqui era só um backup. E eu vou continuar trabalhando nesse aqui, ó. Então o que acontece? Eu declarei esse layoutzinho que vai ser escrito lá no arquivo INI, tá, galera? Então é dessa forma que se escreve lá no arquivo INI. Aqui primeiro eu tô criando um texto, tá? Aqui eu não tô escrevendo ainda, eu tô só criando o texto, beleza? Com o layout que eu vou querer que tenha lá. Então por isso que depois do que eu declarei aqui da igualdade, eu tenho sempre que saber a proporção certa das linhas, onde é que vai ficar, para ficar bonitinho. Vocês vão ver que vai ficar legal. A mesma coisa nesse outro arquivo aqui, tá, galera? Nesse outro arquivo aqui é a mesma coisa, beleza? É só um texto que eu estou gerando, beleza? Aqui, se não existir o arquivo gdlaunch.in, então o que é que vai acontecer? O programa vai escrever um arquivo gdlaunch.in com o texto que está escrito em gdinfo, que é a primeira tela aqui, ó, onde você vai preencher as configurações do emulador, né? E escrever uma linha, um arquivo, né, de instruções, tá? Para você não se perder, beleza? Então o que acontece? Vai gerar uma mensagem de box dizendo para você ler o arquivo de instruções, beleza? Vai ter uma linha dizendo configurar a gdlaunch corretamente no INI, depois para você não esquecer que tem que configurar o gdlaunch, tá? Escrever um arquivo como é que eu posso dizer para vocês aqui, cara? Eu escrevi numa linha do INI a informação, tá, galera? A informação, que vai ser escrito esses dois arquivos com essa info, beleza? E aí vai ser exibido uma mensagem box que está criando o arquivo de configuração. Eu vou mostrar para vocês na prática aqui, eu vou dar um go. Tá vendo? Então ele vai estar me dando as mensagens que estão escritas lá, tá? As mensagens que estão escritas aqui, ó. Leia o arquivo de instruções para saber como. Aí pulei uma linha, tá vendo? Configurar corretamente o gdlaunch.in. Então, do jeito que está escrito lá, foi que gerou essa janela. Só que isso daqui não é a janela ainda, tá? A janela é só quando eu clicar no OK. Então tá. Ele vai fazer isso e vai sair do script, né? Não tem emulador nem nada, ele não vai fechar nada, tá? Aí aqui dentro, galera, o que eu fiz? Aqui eu coloquei uma condição que se o emulador estiver em branco e o loader estiver em branco, então é para ele exibir uma mensagem dizendo instruções, o arquivo de instruções para saber como configurar essa mensagem. Aqui sim, essa tela, tá? Essa tela aqui.
essa tela aqui de instruções, ó, pode ver o título dela é esse, ó, onde tem as linhas que está escrito, e depois ele vai sair do script, tá? Vai dizer que o arquivo foi criado, eu vou mostrar onde foi criado isso aqui também, tá? Cadê? Vamos chegar, tá? Aí eu declaro como é que o script vai pegar os executáveis, galera. Como é que o script vai tratar as informações que estão lá no INI, tá? Então isso aqui é importante que vocês entendam para não haver erros, beleza? Então o que eu fiz aqui? Aqui, nessa função local, eu criei um arquivo executar jogo, uma variável executar jogo. Aqui é uma palavra, tá? É uma string, mas aqui no Altoid não precisa você dizer o que é. É só você declarar e usar, tá? Então eu declarei que existe uma variável executar jogo. Aí criei uma condição. Se o loader for diferente de branco, então o executar jogo vai ser o executável do loader, certo? Uma condição. Então, eu criei essa variável, aí através de uma variável que eu já tenho, eu criei uma condição para estabelecer quem é essa variável, tá? Então, se o loader não tiver em branco, o executável do jogo vai ser sempre o loader, tá? Se não, o executável do jogo vai ser o executável do emulador, beleza? Se você preencher o executável do emulador e não preencher o loader, não tem problema. Se você preencher o loader e não preencher o emulador, não tem problema também, beleza? O script vai funcionar perfeito. Então, tem duas linhas que você pode usar. Essa linha, ela serve para quê? Porque quando você vai executar um jogo que ele chama um loader, e esse loader chama o executável do jogo e sai, qualquer forma que você usar para o attract chamar sem uma intervenção, vai fazer o attract voltar. Por quê? Porque o attract vai detectar que o programa que ele chamou saiu e vai voltar. E aí o jogo vai começar a rodar atrás. Então, para não haver esse tipo de erro, a gente cria um scriptzinho que vai ter uma opção, que vai ter um emulador, que vai ter um loader, né? E a partir desse emulador e desse loader, você consegue solucionar o problema de o jogo não ser detectado e sair, porque você configura o script para ler qual é o executável, qual é o loader, chamar o loader, esperar o executável e não vai sair. Como você usou o argumento do CMD para chamar, o CMD não vai sair porque você ainda está rodando, tá? Então é assim que funciona. Se o jogo chama um loader e sai, aí se você não faz alguma intervenção, coloca um script, então muda lá no código, que é o que eu vou fazer, mudar lá no código, então acaba que ele buga e sai. Ele buga e sai. Então quando ele buga e sai, aí deu merda. Porque a hora que o attract volta, que o programa que ele chamou saiu, ele tem que voltar. Mas aí o loader chamou o jogo. E o jogo vai ficar rodando atrás. E aí a sua MUGEL vai bugar. Ela tá bugada, porque toda vez que você chamar aquele jogo que tem aquele loader que chama aquele executável, que troca pelo outro, você vai perder a execução do seu jogo. Porque o jogo vai ficar rodando atrás do front-end, que o front-end vai entender que saiu, vai voltar e vai ficar o jogo rodando no segundo plano. Então eu resolvi isso de uma forma bem simples. Eu criei esse script aqui. Então eu faço isso. Se tiver alguma coisa preenchida no loader, eu vou usar o que está no loader. Se tiver alguma coisa, tiver em branco o loader e tiver alguma coisa no emulador, eu vou executar o emulador. Então eu tenho duas opções de fazer com que o script trabalhe para que funcione corretamente. Então beleza. Partindo desse pressuposto, eu continuo. Eu crio uma condição para quando a janela estiver ativada, né? Esconder a janela estiver ativada, na verdade, que esse script vai fazer isso. Se for uma coisa que você está, por exemplo, ele abre uma janela de prompt, tipo jogo de Tecnopar, tá, essas coisas. Apesar de que no Atlas não precisa, mas é bom que saibam. Você precisa chamar um loader, tipo Game Loader RH, você precisa chamar o TTX Loader, você precisa chamar o... Deixa eu pensar aqui no JConfig e tal. E aí dá merda porque
o sistema vai entender que o jogo saiu. Então, um scriptzinho desse aqui, você resolve todos esses problemas. Tá? Só com um único script. Esse único script aqui eu não vou precisar nem recompilar ele mais. Tá? A não ser que eu queira fazer algumas outras alterações, mas por enquanto não. Então é isso. Aí o que acontece? Eu criei a condição ali. Se tiver ativado, eu vou executar a janela escondendo a primeira tela. Se não tiver ativado, eu vou executá-la normal, em tela cheia, beleza? Se o executável do emulador for o takeover, então eu vou querer que o script espere 5 segundos e dê o enter, para o jogo entrar sem eu precisar intervir, beleza? Quando o executável for esse, ele vai fazer isso aqui. Eu vou diminuir aqui para 2, eu acho que 2 vai ser o suficiente. Eu vou compilar aqui. Aqui embaixo, galera, foi bem simples a estrutura. Eu criei só mais duas funções. Eu criei um laço. Dentro desse laço, se o processo do executável do emulador nem o do load estiver rodando, então é para mim sair, tá? E acaba essa função. Aqui eu criei uma detecção do teclado. Se eu quiser, eu posso criar uma detecção de controle também aqui no script, tá? É coisa fácil, aqui é Altoid, é brincadeira, é muito legal de programar em Altoid, tá? Então aqui eu fico checando a detecção da tecla de fechado do teclado, tá? Do teclado. Se ela for pressionada, eu fecho o emulador e saio do script, tá? Então eu chamo a função fecha emulador e a última é a função fecha emulador. Aqui na função fecha emulador eu coloquei que se o processo existir, né, do emulador, então é para ele fechar o emulador. Se o processo do load existir, é para ele fechar o load quando eu apertar o ESC, tá, galera? Que eu programei lá, tá? E depois disso eu fecho a DLL que foi lida, né? Para quando eu entrar de novo, se eu precisar pegar a DLL de novo, não dá problema, porque às vezes uma aplicação ela pode falhar se uma DLL lá do Windows estiver sendo usada por outra aplicação, ela não consegue ler. Então por isso que é bom quando o script sair fechar aqui a função, termina o loop e sai. Beleza? Então é isso que o script faz. Olha só, eu vou recortar ele aqui, ó. Vou abrir uma outra aba aqui, na minha pasta, jogos, PC, aqui está o takeover, vou colar aqui, o Windows vai pedir para checar, é claro que ele vai pedir, ele tem que pedir, vou dar um aviso aqui, ó, você não pode dizer que é aviso, ó, o ataque. Qual é o arquivo que está com o ataque? O meu GDLaunch. Parou. Aqui ele deve ter chamado duas vezes, ó, porque ele vai dar o enter. Eu não vou fazer mais nada. Agora é com ele, ó. 2 segundos deu certinho, galera. Ó. Chamou o jogo 2 segundos. Beleza. Estou fazendo o escaneamento aqui, mas eu vou parar esse scanner aqui. Fechar ele. Vou chamar aqui pelo Attract, agora a gente pode. Então, como já está tudo configurado, é só chamar o jogo. Modo tempo. O Attract vai mandar. O Attract não é o script, né? Eu vou fazer o Attract mandar em vez do script, para eliminar o script. Vou implementar aquelas funções que eu mostrei para vocês lá de monitoramento do executável para dentro do código do Attract, que o Attract está rodando ali com o display, ó. Vou fechar. Iniciando o modo tempo. Ficou show de bola, galera. Galera, deixa eu mostrar uma coisa aqui pra vocês. Aqui, ó, eu defini no script qual seria, né? Defini qual seria o timing aqui, ó. Esse timing aqui. Só que eu posso pegar esse time aqui
e criar uma variável para ele, tá? Tipo assim, eu posso criar uma variável para esse, beleza? Uma variável para esse e mandar uma tecla, por exemplo, eu posso criar uma condição aqui, ó, tipo, aqui no executável do emulador, eu posso criar uma condição para que essa palavra aqui, ela seja lida lá do INI. Então, o que eu vou fazer? Primeira coisa aqui, eu vou fazer mais uma linha aqui no INI, ó, vou mostrar para vocês. Copiar, vou colar aqui, vou criar mais uma variável, galera. Qual é a variável que eu vou criar, galera? Aqui, o que eu quero mudar? Eu quero mudar o executável do emulador, né? O executável do emulador, beleza? Então, o que eu vou fazer? Eu vou criar uma condição para que quando eu marcar alguma coisa lá, ele me dá a opção de mandar o Enter. Mas eu vou fazer depois aqui um aprimoramento para poder ficar também a tecla lá dentro do INI, beleza? Só que tem que configurar. Então tá, aqui o que eu vou fazer? Eu vou trocar essa variável aqui, eu vou criar uma nova variável lá. Tá? Aqui em configurações eu vou chamar essa variável aqui de Enter. Vamos fazer essa variável que vai ser o Enter, beleza? Aqui eu vou declarar aqui que é o Enter. Show? Vou salvar. Aqui eu vou criar para ele criar também, ó. Aqui eu vou pegar para ele criar também. É só copiar essa linha aqui, galera, ó. Dá um Enter aqui, cola aqui e você muda só a palavra aqui, porque já está feita a função, tá? Ó, vai ser o Enter igual, beleza? Aqui eu criar a variável. Aqui eu também vou criar aqui, cadê? Acho que é só lá mesmo, precisa. Então tá. Essa variável do Enter aqui, ela vai ser imposto o seguinte. Quando essa variável aqui for 1. Quando essa variável aqui, ao invés de ser essa variável aqui do take over, vou apertar aqui Ctrl V. Aqui eu vou estabelecer que é 1. Quando for 1, aí eu vou mandar o Enter, tá? Aqui o sleep, eu vou criar outra variável aqui, galera, ó. Criar outra variável aqui, ó. Aqui. Vou criar o sleep. Aí tá grande aqui, vou manter o padrão. Sleep. Sleep. Beleza? Tem que lembrar de criar ela onde vai precisar. Em todo lugar que você for precisar. Então, deixa eu pensar aqui, cadê? Aqui o sleep. Beleza? O sleep. Que mais é? Ah, tá. Aqui. O que eu vou fazer, galera? Como eu já criei aqui a leitura do sleep, né? Eu vou fazer aqui o quê? Que aqui vai ser um número inteiro. Estou assumindo que vai ser um número inteiro. Então aqui, esse número inteiro, eu vou chamar aqui de sleep vezes isso aqui. Mas aqui eu tenho que trocar aqui. Beleza? Vezes 1000, porque vou querer o que tiver lá por 1 segundo. Aqui não fica engembrado. Se você ativar e mandar esperar, vai funcionar. E o que você mandar esperar aqui vai ser o tempo que ele vai esperar. Então eu vou salvar aqui, vou compilar.
Vou copiar ele aqui, colar aqui. Vou abrir aqui só para o Defender parar de dar o aviso aqui e não bloquear o arquivo. Então aqui eu vou deletar, ó, o que é que aconteceu? O que foi que nós programamos lá no script? O script vai criar um arquivo de configuração e vai dar alguns avisos. Então vamos ver. Ok. Ok. Aqui ele criou um arquivo de instruções, explicando o que você tem que fazer, tá? E o arquivo que você tem que configurar. Aqui eu vou apenas colocar o executável. Vocês viram que apareceram mais linhas aqui, né? Então vou colocar o executável, que é esse. O executável é esse. O enter é 1 e o sleep é 2. Vou salvar e vai funcionar. Clicou e deu enter normal. Beleza? Para vocês verem que foi o script. Vou apertar o ESC para sair. Vou aumentar aqui o tempo para 10 segundos. Vou salvar. O touch é muito legal, galera. Então agora ele vai esperar 10 segundos. Ele não vai dar o enter por 2 segundos. Ele vai esperar 10 segundos e vai dar o enter. Aí encheu a tela. Vou dar o ESC aqui para sair. Vou alterar mais uma vez. Ó. Vou aumentar mais aqui. Ó. Vou aumentar para 20 segundos. Não sei se tem algum cronômetro aqui. Acho que não. Vou salvar aqui. E vocês vão ver que vai demorar bem mais. Ele tá esperando aí para poder fazer o enter, né, galera? Deu o enter, passou os 20 segundos, deu o enter. Ó. Aqui eu vou ver aqui, aí eu vou testando, galera, aqui, ó. Aqui eu vou ver se com 1 segundo é o suficiente para ele pegar a janela. Ó, passou, a janela não apareceu, ele deu enter antes da hora. Aqui 1 segundo já não deu certo. Testar de novo. Deu um enter, não deu certo, beleza? Então você pode alterar. Com 2 dá certo, com 2 é o suficiente. No meu computador, né? Que aí o código não fica travado. Show de bola. Então espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui. Aí eu vou dizer pra vocês aqui. Aí comecei aqui sobre a minha conversa com o DeepSeek, né? Então aqui no meu código C++, eu venho aqui e pergunto ao DeepSeek as funções, e ele vai me explicando ali o que for principal para me entender, que é coisa que a documentação na internet não tem, ele vai me explicar aqui o que faz. Então aqui o principal é isso aqui, ele diz onde começa e onde termina geralmente as funções. A função que espera com as rootkeys é a função wait_process, tá? E aqui atrás você tem que ter criado as coisas que você vai usar lá dentro do loop, beleza? Aqui, isso aqui onde gera a janela aqui, é padrão. Isso aqui eu não mexi não, isso aqui foi a galera lá o cabra lá do Apache Plus que fez. Eu não me recordo agora de cabeça o nome dele. Cadê quem é os autores aqui? Aqui é o Olmec. Mas tem mais gente aqui na galera aqui. Comunidade aqui. Os 10 oficiais aqui. Michaelson. Michaelson fez umas coisas muito loucas nesse Attract Mod, cara. Galera aí do
dos desenvolvedores do Attract Mod. Acho que deve ter fãs aqui pelo meio também, que tem muita gente aqui. Acho que nem todo mundo aqui programa alguma coisa, não sei. Talvez. Não sei, eu não posso afirmar. Mas eu sei que o Mike Elson, o Omeg, eu acho que tem mais um outro, pô, que aparece aqui. No meu código aqui tem o nome do cara, eu não apago lá. É o Mike Elson mesmo, é o Mike Elson. Aqui o Plus é do Mike Elson, né? E aqui é a galera dos devs oficiais. Então, show de bola. E aqui eu, o DeepSeek aqui, trocando ideia, o DeepSeek me explicando o que faz cada função, né, galera? Então, para você que quer aprender, quer entender, quer fazer as suas modificações também, só vem aqui. Importante vocês saber que o namespace que trabalha o Windows não é o mesmo que o Linux trabalha, tá? Geralmente as funções são declaradas de forma diferente, beleza? A mesma função aqui, ó, essa função aqui em C++, esse booleano aqui, que fica vigiando enquanto está executando o emulador, é o mesmo que eu usei aqui no script, ó. Só que aqui eu tenho dois. Aqui eu tenho dois. Eu vou fazer essa modificação aqui dentro do Attract. É isso que eu vou fazer. Porque esse booleano aqui, eu preciso que ele seja duas possíveis coisas. Eu preciso que ele seja o executável que eu chamei, ou um processo que eu chamei, se for o CMD. Entendeu? Então, aqui quando for o CMD, eu vou criar uma condição para que quando for o CMD, ele vigie a segunda janela, ou a janela que o CMD chamou. Entendeu? Então aqui eu vou usar a IA para fazer isso aqui, que é o que eu faço aqui junto com esse script. Eu vigio a execução do executável a partir da chamada do loader, beleza? A mesma coisa que eu fiz aqui. Isso aqui eu não precisaria criar lá, apenas modificar para ele fechar também o loader. E aí, aqui, lá já fecha o hprocess. Ele fecha aqui nesse arquivo aqui, galera. É o hprocess. Aqui dentro a handler sempre vai ser a handler do hprocess. E você finaliza o hprocess. Tá? Você pode criar função finalizar o hprocess. Quando finaliza o hprocess, você tem que finalizar o loader, se ele existir. Então essas coisas que eu vou implementar aqui. Estou aqui estudando aqui com a IA. Mostrei um pouquinho para você do script aí. Vou deixar o código fonte para download aí lá no Mediafire. Beleza? Então espero que vocês, quem curte aí, entender como é que funciona. As coisas são bem simples, galera, na programação. Não é coisas de outro mundo. Você pode fazer. Vocês viram aqui que o vídeo está com quantos minutos aqui? Deixa eu ver. O vídeo está com... Não estou vendo o tamanho que está o vídeo. 38 minutos. Então aqui eu detalhei para vocês tudo que foi feito no script, né? Cria as infos, né? Primeiro faz as leituras. Certo? Depois cria as infos. Ó, por exemplo, essa tecla de fechar emulador aqui, eu posso fazer com que ela seja uma leitura. Simplesmente o que eu preciso fazer? Criar mais uma linha aqui no gdlof.in. Só isso. Eu crio mais uma linha, o script vai fazer mais esse trabalho, né, de pegar o teclado. Eu vou mostrar para vocês. Aqui, ó, dentro eu peguei essa função aqui, então eu vou copiar ela aqui, vou apertar o F1. Aqui na pesquisa eu vou colar e vou dar o Enter. Certo? Aqui ele me mostra a função expressed. A função expressed, o que ela faz? Ele me detalha aqui na ajuda o que ela faz. Ela checa se uma key foi pressionada, né? Aqui está sendo bem claro não sei por que está segurando aqui. Tudo bem. Eu vou fechar e abrir de novo aqui a ajuda. Aqui a função expressed, ela fica verificando se uma tecla foi pressionada. Ela precisa da include MISC ao 3, então aqui no meu script. Cadê o script? Aqui no meu script a include MISC ao 3 está aqui por conta dessa função, tá?
Para poder essa função. Então, o que essa função faz? Ela fica verificando se a detecção de uma tecla específica foi pressionada. Quando essa tecla for tirar a pressão, então ele vai executar uma ação que você determinar através dessa condição aqui, beleza? Então é o que eu faço aqui, dentro dessa função aqui, ó, quando o joy é pressionado, quando o teclado é pressionado. Eu posso fazer com que seja o joy também, beleza? Como é que eu faço isso? É só eu verificar como é que eu troco, tá, galera? Como é que eu troco? Para me ver como é que eu troco, eu venho aqui e vejo se ele não já tem uma tabela. Aqui ele já tem uma tabela, tá vendo? Ele já tem uma tabela, beleza? O que eu faço com essa tabela? Eu transformo essa tabela numa informação que eu preciso. Por exemplo, aqui dentro é sempre uma virtual key, tá? Sempre uma virtual key, aqui desse lado é uma key virtual. E aqui é uma string, beleza? Então o que você faz? Você pega o que está nessa coluna da string, tá? Essa string aqui vai ser o que o teclado vai entender como a tecla virtual, beleza? Então o que eu faço? Como aqui tem uma série de opções, eu vou criar uma tecla de saída. Então eu vou pegar aqui, voltar aqui no script, e vou criar uma tecla de saída. Eu vou querer que a tecla fique acima, pode ser abaixo mesmo, não tem problema não. Mas você pode reorganizar o que está escrito no código, tá, galera? Vou colar aqui, vou escrever saída, só saída. Vou fazer a mesma coisa lá na frente. É só aqui que eu preciso, eu não me lembro, que às vezes eu me confundo. Aqui eu automatizei tudo, não tem problema não. Então eu alterei aqui, ele já gera tudo, beleza. É isso mesmo. Eu só preciso alterar aqui, galera. O negócio que eu não tô. Então, aqui eu vou criar a leitura agora. Tá? Então aqui vai ser saída. Aqui vai ser saída. Saída. E aqui exit. Beleza? Vou pegar aqui o exit e vou substituir aqui nessa função. Aqui, só aqui. Pronto. Ele já vai fazer o que a gente quer. De acordo com essa tabela aqui, você vai pegar o valor que tem aqui nessa tabela e o que você colocar de tecla dessa tabela aqui, ele vai aceitar. Beleza? Ele vai aceitar como a sua hotkey. Por exemplo, vou compilar. Compilar. Compilei. Vou pegar ele aqui, a pasta do script. O Defender vai pedir para verificar de novo, ó. Toda vez que eu colocar aqui, o Defender vai pedir aqui, ó. Não pediu, mas ele vai pedir quando eu executar. Vou deletar os dois arquivos. E vou criar de novo. Vamos ver se ele criou nos dois. A saída está aqui. E a saída está aqui, ó. Beleza? Então a mesma coisa. Eu vou preencher e vamos de novo. Preencher aqui com o executado do jogo. Não tem loader, não quero que esconda. A tecla de saída eu quero ativada. E o tempo eu quero que seja 2. E a minha tecla de saída aqui, agora aqui é que está o cara. É o que está aqui nessa tabela. Qual é a tecla aqui? Vamos escolher uma tecla aqui. Que está no ESC. O ESC era um B, tá vendo? Ó, o ESC era um B. Vou apertar aqui o Tab. Tab. 09. Salvar.
Vou executar. Vou apertar o tab. Filé do boi, funcionou perfeito. Então você só precisa saber o que tem que fazer. Vou trocar de tecla aqui. No tab fechou. Vou botar aqui no espaço. O espaço é o 20. 20. Salvar. Só para testar mesmo, mas eu sei que funciona. Deu play. Abriu, deu espaço. Filé do boi, galera. É isso aí. Então é só você acessar a documentação. Ter curiosidade, não é coisa de outro planeta. Vocês viram ali que eu não fiz nada muito mirabolante, eu só fiz afirmações e funciona perfeito. Tamo junto, galera. Se quiser, deixa o joinha aí, comentário, fala o que você achou do vídeo. É nóis, tamo junto.